Hoje eu vou falar para vocês sobre uma fábula do Esopo, dois viajantes e um urso. Dois homens viajavam juntos, quando de repente apareceu à frente deles um urso enorme. Um dos viajantes não pensou duas vezes, correu, subiu na árvore e se escondeu no meio dos ramos. O outro, sem tempo de fugir e incapaz de enfrentar aquela enorme fera, deitou no chão e se fez de morto. O urso se aproximou dele, cheirou a cabeça do homem deitado, o corpo, e aparentemente ficou convencido que o homem estava morto, foi embora. O homem que estava em cima da árvore desceu e deu um jeito de brincar com o amigo. Disse assim: parece que o urso sussurrou alguma coisa no seu ouvido, né, meu amigo? Ele disse alguma coisa, aí o amigo disse sim. Ele deu-me um conselho: nunca andes na companhia de um amigo que, no primeiro momento de aflição, te abandona a tua sorte. É na desgraça que se veem os verdadeiros amigos. Nós estamos começando agora o NAT em Rede número 10. O NAT é um programa Universidade Aberta à Terceira Idade da Universidade Estadual de Londrina. Enquanto perdurar a pandemia, nós estaremos apenas em trabalho remoto. Hoje, o tema do programa é o idoso e as relações interpessoais na contemporaneidade. E para a gente conversar sobre isso, eu estou com 5 mulheres maravilhosas que eu já quero, antes de qualquer coisa, agradecer elas terem aceitado o meu convite. Então, a gente tem aqui a Clem, a Kiome, a Ângela, a Roseli e a Lia. Eu vou pedir para que elas se apresentem muito rapidamente para a gente poder conversar bastante. Por favor. Vamos começar com a Ângela, na ordem alfabética? Vamos lá, Ângela. Olá, boa tarde. Eu sou Ângela, sou assistente social aposentada e estou dentro desse grupo maravilhoso que tanto amo e ampliando os meus conhecimentos. Muita gratidão pelo grupo. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que as pessoas estiverem assistindo o nosso programa. É um prazer muito grande estar aqui no NAT em Rede, né? Tenho 77 anos, sou mãe, sou avó e sou aposentada pela UEL. Tá? Há 6 anos, aproximadamente, participo de projetos de extensão ligado ao processo do envelhecimento aqui na universidade. Tá? E eu tenho, assim, como propósito de vida que nós estamos numa fase em que nós temos que realmente ter qualidade de vida. Tá? Então, acho que o propósito maior é ter qualidade de vida. E eu tenho certeza que a gente vai estar discutindo com tantas pessoas aqui, né, esse nosso caminhar pela estrada da vida. Obrigada, gente. Clem, eu esqueci de pôr você antes na lista. Pode falar, meu bem, por favor. Eu sou Clem Colito, ex-professora da UEL também, 82 anos, e estou no mesmo programa de extensão da UEL, que fala sobre o envelhecimento, trabalha com a pessoa idosa, no sentido de mostrar que a vida é um constante aprendizado e que a gente tem que viver essa vida com plenitude. Então, nós estamos agora no projeto Fotografia e Memória, muito também participando semanalmente desse projeto e com muita alegria também a gente participa também desse grupo. Acho que é isso que nós queríamos falar. Pois é, um prazer enorme, né, estar nesse grupo com essas mulheres fantásticas e nós chegamos na idade que nós estamos, com toda essa garra, e isso, para mim, particularmente, me move mais a coisa da criação, né, porque eu
eu sou artista plástica, sou pedagoga, e estou aqui com vocês, e eu acho que a gente está tendo essa oportunidade de passar para as pessoas, né, o quanto que a gente ainda pode fazer nessa vida. Então é isso. Vamos ao nosso programa aí, vai ser interessante. Roseli? Olá, meu nome é Roseli Alves, eu sou pedagoga, arte educadora, também psicopedagoga, e moro em São Paulo. E agradeço muito a oportunidade, principalmente a Marirene, que divulgou amplamente o projeto, acho um projeto maravilhoso. E além de arte educadora, pedagoga, eu também tenho uma coisa em comum com esse grupo, que é amor ao conhecimento. A gente não para de aprender, a gente quer aprender muito. E a gente está aqui junto nesse coletivo de mulheres maravilhosas para aprender um pouco mais, né? E dar mais sentido ainda à nossa vida, né? Então, acho que a gente tem em comum essa eterna característica de aprendente, né? Então, é um prazer estar com vocês. Muito obrigada, viu? Então, o Mário Quintana, ele disse assim: a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil. No dia 1º de outubro deste ano, este outubro passado, se instituiu que a década 2021-2030 é a década das Nações Unidas para o Envelhecimento Saudável. O objetivo principal dessa década é melhorar a vida das pessoas idosas, das suas famílias e das suas comunidades. Tem um relatório da Organização Mundial de Saúde, que eu gosto muito desse relatório, ele é de 2015. Então, ele diz assim: não existe mais a pessoa tipicamente velha. As populações mais maiores são caracterizadas por grande diversidade, né? Espera-se permitir que um maior número de pessoas alcance trajetórias produtivas e positivas de envelhecimento. E aí tem uma fala nesse relatório que eu tenho certeza que vocês também concordam. Eles dizem assim: as pessoas mais velhas podem fornecer apoio emocional em momentos de estresse ou aconselhamento em problemas desafiadores, né? Aí o Dr. Kalash, que é um geriatra maravilhoso também, né, ele diz assim que a longevidade, hoje, ela é uma revolução. Nós já vivemos 30 ou mais anos do que os nossos avós, e é verdade, né? A longevidade também tem um efeito retroativo, com impactos em todas as fases da vida, porque não são 30 anos a mais de velhice, são 30 anos a mais de vida, né? Essa é uma diferença grande. E aí, a gente não pode esquecer, nós não podemos descartar que o envelhecimento, quando ele é cada vez mais possível, a maior longevidade, precisa, primeiro, de circulação da informação, porque pode ser fortalecida nas relações interpessoais. Eu sei de uma coisa, conto para o outro, que chama o outro. E esse nosso encontro aqui é exatamente isso, né? Mas esse envelhecimento possível, ele tem lá um ônus também, porque as doenças crônicas, como as neurológicas, osteomusculares, entre outras. Isso se explica pelo desgaste natural do organismo. E esse é o desafio do ser idoso na contemporaneidade. E aí, você vai me dizer, então não vale a pena viver mais tempo? Claro que vale a pena. Todos nós precisamos do convívio em sociedade, isso não é novidade. Mas nós sabemos que o velho é muitas vezes deixado de lado, porque ele é mais sensível, porque ele ouve mais determinados sons e às vezes se incomoda com esses sons, não é? E apesar da maior experiência do idoso, infelizmente, a nossa sociedade ainda valoriza o jovem e separa gerações, causando com isso consequências muito desastrosas, consequências sociais, né? Nós temos aqui 2 assistentes sociais. Eu gosto muito de uma fala do Ashley Montagu, quando ele diz assim que a velhice é um privilégio especial, que com a sua acumulada sabedoria e vasta experiência
está muito além do jovem que ainda vai demorar a ultrapassar, né? Então, tem uma coisa, uma fala que eu separei, depois aí vou convidar vocês para se manifestarem. Não vou falar sozinha, não, tá? Quer ver uma coisa comum da gente ouvir? Fizemos um cantinho para o meu pai só dele. Assim ele fica sossegado, ninguém o incomoda. Aí eu pergunto, qual o idoso que gosta de ficar sozinho? Na verdade, o idoso gosta de conversar, de contar suas experiências, de ouvir o outro, reviver as emoções desses momentos. Quantas vezes a gente liga para os amigos para conversar? E nesses tempos de pandemia, as ligações são por vídeo? Puxa, tanto melhor, não é? Uma coisa é uma pessoa ser mais calada, e outra coisa é ela ficar isolada porque a família acha melhor. O que vocês acham disso? Eu acho maravilhoso isso que você falou. Quanto mais a gente se relaciona, quanto mais a gente se encontra. Eu tenho nesse tempo de pandemia, a gente ficou com sede de encontros. Sede de encontros. E também a aposentadoria nos obriga a um afastamento de certas pessoas com quem a gente conviveu vários anos, com quem a gente ama, aprendeu a amar no convívio diário da profissão. Então, eu sou uma pessoa essencialmente que sente muita falta dos encontros. Eu adoro me encontrar com as pessoas, eu adoro que as pessoas venham aqui me visitar, e eu gostava muito de visitar. Mas como a gente está tolhida agora, não é? A gente está tolhida. E depois os filhos também estão temerosos quanto à saúde da gente, e eles ficam tolhendo a gente. Não vai. A Maria Irene está sabendo que eu já não vou mais fazer o exercício na academia porque os filhos não querem que eu vá. Não, senhora, a senhora não vá, né? Não vá. Mas isso tudo me faz muito mal, ficar sem esse relacionamento mais chegado, sabe? Esse olho no olho, esse papinho gostoso, e às vezes um papinho assim, entre corredores, de repente uma entra na sala e fala. A gente vive, ao passo que quando a gente não encontra, tá certo que o marido está aqui zeloso, companheiro, amante, cuidador, é uma coisa louca. A neta também está aqui. Hoje, agora, por causa do episódio que eu tive, o evento que eu sofri, tem um filho, não vão me deixar mais sozinha, agora cada 15 dias vem um filho, e eu amei, né? Eu amei, porque antes eles, já fazia 2 anos que eu não via essa filha que está aqui, né? Então eu amei, até amei ficar doente, para que eles não me deixem sozinha. Mas é aquele negócio, o companheiro está aqui, o filho está aqui, mas a gente sente falta também do outro que nos enriquece. Eu acho que o convívio é um enriquecimento tão grande quando a gente convive com os outros, e é disso que eu sinto falta. A aposentadoria nos forçou a nos afastarmos de algumas pessoas, porque as outras continuam trabalhando, então a gente também não pode encontrar toda hora que gostaria. E aí, por fim, a pandemia, né, que também nos afastou. Mas eu quero deixar como é que a gente diz, um ato de louvor para você, Maria Irene, que nos juntou de novo, para a Mônica, que continua com o nosso projeto também. Pelo menos uma vez por semana a gente se vê online, não é a mesma coisa, e a gente, como é que fala? Se fala, mas não é a mesma coisa do que um encontro pessoal, né? Então eu quero agradecer, porque de tudo a gente não está só, a gente está se relacionando. Isso tá? mesmo. Muito obrigada. O ano que vem a gente vai se encontrar, porque o projeto foi aprovado, viu? Todo aprovado. Muito obrigada. Estamos lá, estamos juntos.
Quer falar, Ângela? Sim. Eu completo o que a Clem está dizendo em relação de pegar o café, sentar e conversar, sabe? Essa parte eu sofri muito. Esses 19 meses, meio enclausurada, né? Porque também entra nisso, os filhos, eles querem cuidar da gente, a gente até que gosta mesmo, eu concordo. Só que nós não fomos feitos para ficar sozinho. Eu amo a minha solidão, mas eu preciso, sabe? Eu necessito de ter o próximo, de sentar, de conversar. Nós já tínhamos, né, alguns amigos, assim, eu particularmente, que a gente já tinha, sexta-feira vamos almoçar, então vamos sentar, vamos conversar. Quarta-feira nós vamos ao cinema, depois que a gente toma o lanche, enfim, sabe? Sim. E cortei tudo agora, né? Então, agora que a gente está voltando a conversar. E eu vou ser sincera, tá? Esse grupo que nós formamos, né, com esse curso, que foi um pontapé para a gente, eu estou verdadeiramente grata, porque já deixava o papel já na portinha da geladeira, porque eu sabia que na quarta-feira, sabe, eu ia encontrar vocês, eu ia dar um pouquinho de risada, sabe, cada uma ia relatar alguma coisinha boa que aconteceu. Então, esse fortalecimento de vínculo ficou. Que E bom. só vai ficar sólido agora, porque é isso mesmo que você falou. O ano que vem, quando a gente sentar, nós já vamos poder sentar e vai falar assim: ah, Lia, sabe aquela conversa que você falou? Depois eu fui pesquisar sobre o Baleiro. Ah, tá, então era essa a poesia dele. Então, parece-me que a gente ficou assim, uma irmandade. É isso mesmo. Que Eu sinto lindo, isso, Ângela. tá? Quem mais quer falar? Ou vocês querem esperar que eu fale mais um pouco? Posso falar mais um pouco? Tem uma fala aqui do Ashley, eu gosto muito do Ashley Montagu. Esse autor, ele tem um livro que se chama Tocar, o significado humano da pele. É muito bonito. E ele diz assim, que na nossa sociedade, os idosos, eles são considerados biodegradáveis e supérfluos, mas representam uma elite biológica que, dotada de uma resistente sabedoria, tem muito a oferecer ao mundo, né? E a gente viu isso no projeto Ouro Branco. Eu sempre falo para vocês desse projeto, né? O projeto Ouro Branco, que era um projeto multidisciplinar da medicina, e, nossa, eu costumo dizer que eu virei gente depois desse projeto, porque eu convivi com idosos de uma forma muito próxima. E nesse projeto, nós fazíamos algumas reuniões mensais com os idosos, e às vezes a gente convidava os familiares dos idosos. E aí foi muito interessante, porque no projeto se revelou uma mudança muito significativa nos idosos, a ponto dos familiares dizerem assim que eles estão muito críticos. Eles opinam desde o tempero que eu uso para fazer a comida até a organização dos móveis em casa. Nossa, por quê? Porque a gente foi sensibilizando o idoso, trabalhando com a percepção, né, com a vivência estética, com a música, com a autoobservação. E a gente percebeu que quanto mais nós dialogávamos com esses idosos, mais eles produziam, e sempre havia o que a gente vê aqui, muita interação entre eles, porque eles reconheciam semelhanças e diferenças nas histórias de vida de cada um, né? Então, e aqui a gente vê isso, toda semana que a gente se encontra, tem alguma coisa diferente, né? E aqueles idosos, em especial, eles tinham, assim, bem pouco contato com o lápis, os pincéis, as tintas, mas, por outro lado,
eles tinham muitas histórias de vida, muitos desejos, muitos encontros, sonhos, paixões, fantasias, né? Então, eles eram um manancial muito pouco explorado no sentido de expressão. Só que a vida já havia se incumbido de fazer a parte dela, né? Então, nossa, foi uma experiência incrível. Mas vamos lá. Quem quer falar? Fala, Lia. Essa sua fala engloba assim, muita coisa, né? E aí, assim, o negócio das relações interpessoais na contemporaneidade. No começo, né, você falou que a pessoa idosa, aí o filho, a filha arruma lá um cantinho para o pai ficar lá naquele quarto, né? Então, isso aí, e a pessoa fica lá, e só fica lá, e não tem uma assistência de afeto, direito, como deveria ser. Então, isso, na verdade, eu vejo assim, que essa pessoa, ela faz esse ato de acolher esse pai, essa mãe, por prazer dela, é uma coisa do egoísmo dela. Então, eu estou fazendo uma coisa que eu estou bem. Todo mundo vai falar que eu estou acolhendo meu pai, minha mãe. Então, ela não vê... E aí eu vi até essa palavra, hedonismo. Isso é a coisa que é a busca pelo prazer. Então, eu estou aqui, o meu pai está na minha casa, chega alguém, ela atende a pessoa e mostra que o pai está lá, né? Aí... e aí a cobrança muito, e a outra coisa que você falou também, que foi lá junto com as pessoas, que você cresceu muito participando desse projeto, e as pessoas idosas cresceram, porque, na verdade, elas não tinham, não é ter, é ser. Elas provaram que elas são alguma coisa. E isso é muito assim, quando você consegue ser de verdade, né? Que é muito melhor do que ter. Às vezes você tem, mas você não é nada, né? E aí eu vi uma frase que eu não sei, que eu sempre penso nela, eu acho muito interessante. Eu perdi o paraíso, eu acho que é uma dessas músicas, eu não sei. Eu perdi o paraíso, mas ganhei a inteligência. Isso aí tem muita história, né? Dá licença, né? Dá licença, porque eu não estou dormindo, né? Então, às vezes a gente perde muita coisa, somente quando a gente fica mais idoso, né? Eu estou com problema no joelho, já não posso caminhar tanto, tenho que caminhar com cuidado, né? Aí, quando eu viajo, eu levo a minha bengalinha, inclusive está aqui, porque tem dia que eu ponho o pé no chão e está doendo muito. No outro dia está bom. Então, a gente perde muita coisa, mas a gente ganha muita inteligência. É verdade. Naquele relatório que eu falei para vocês lá, da Organização Mundial de Saúde, eles dizem assim que, né, a idade avançada, ela frequentemente envolve mudanças nos papéis e posições sociais, bem como a necessidade de lidar com perdas de relações próximas, às vezes um companheiro, um filho, um irmão, né? Por conta disso, os adultos mais maiores, que eles não falam idosos nem velhos, são os mais maiores, né? Tendem a selecionar metas e atividades em menor número, mas mais significativa. É a história. Eu perdi o paraíso, mas eu tenho inteligência, dá licença. Né? Eu vou fazer o que eu quero da maneira como eu consigo fazer. Né? Então, essa clareza que a gente precisa ter, que tá bom, você trabalhou a sua vida inteira, mas isso não significa que agora você tem que continuar fazendo aquilo que você sempre fez. Agora é hora de mudar, né? Enfim. E com isso, Irene, a gente ganha respeito. A gente sai daquela coisa do vai todo mundo junto e você vai na enxurrada. E às vezes chegar lá do outro lado, você está sem sapato, você não levou o remédio, você tem que se programar para sair. Eu estou numa situação assim, por exemplo, você pode chegar aqui agora e falar, Lia, eu estou com uma passagem aqui de avião para a gente ir para uma praia, que eu adoro praia, né? Para a gente ir lá para Natal, que é lindo, maravilhoso. Vamos para Natal, tudo pago. Aí eu falei assim, quando? Daqui a 2 horas. Pode ir. Tchau.
Dá para você deixar a passagem e eu passar para outro dia? Não, então tá bom, então vai sozinho. Não, não vou mesmo, eu fico nervosa, a pressão sobe, não é assim, as coisas têm que ser programadas. Então, eu estou valorizando muito isso. Primeiro eu ia toda despencada de qualquer jeito, mas agora não. Vamos passar a palavra para quem quer falar. Roseli, que homem, Roseli, vai lá. Bem, vou pegar carona na Lia, né? A Lia que falou agora. Então, Lia, eu também estou assim, viu? Meu caso é um pouco diferente, porque eu não tenho filhos, me divorciei, namoro, mas eu me sinto assim tão bem com a minha solitude, que às vezes eu quero ter essa introspecção. Minha mãe sempre conta que eu fui uma criança assim, muito introspectiva, eu sempre fui mais assim, isolada, ia para a rua, fazia bagunça, tal, mas voltava, eu queria meu cantinho. Então, eu continuo assim, querendo meu cantinho, mas de repente, assim, um amigo fala: olha, eu estou indo para Indaiatuba, estou passando aí, bora lá, arrumo minha roupa, vou embora. Então, a gente não tem mais o que nos prenda, né? Então, eu prezo muito por essa liberdade, sabe? Eu me sinto, assim, cada vez mais livre. Então, eu acho que essa chamada terceira idade, não sei, para mim está sendo a melhor idade, porque você não tem compromisso com horário, pegar trânsito para ir para o trabalho, entregar relatório, então é uma liberdade que não tem preço, assim, né? Agora, tem, lógico, as coisas muito ruins, porque você se aposenta, seu dinheiro diminui, então você tem que ir ali, né, tomando um certo cuidado para não ficar fazendo muitas doideiras, mas eu acho que ainda assim, com essas possibilidades todas, que ao mesmo tempo os nossos amigos também envelheceram, né? Então, a gente tem um grupo, e aí esse grupo está sempre conversando. Na pandemia, a gente ficou trocando aí conversas. Tá? Agora, é lógico, a gente sente muita falta desse abraço, né, das festinhas de aniversário. A gente faz festa de aniversário até hoje. Dos nossos saraus, de ir ao cinema, de ver exposições. Nossa, eu fui à Bienal de Arte de São Paulo já pela terceira vez e vou mais uma vez, porque assim, parece que eu estava. Não, eu quero ir. Fui nos museus, vi todas as exposições que eles estão fazendo uma Bienal, interligando outros espaços, né, de museus e centros culturais. Então, isso, nossa, foi assim, uma coisa maravilhosa. E isso vai nos dando, acho que, mais força para conviver com os problemas que vão aparecendo. Dá dor na perna? Dá dor aqui no braço? Dá. Mas e aí? Esquece a dor. Vamos embora para... Só uma coisa. Que homem! Você quer falar, querida? Deixa eu falar uma coisa. Roseli, mas eu vejo você, né, a sua fala, o seu jeitinho, você deve estar nos 60 e poucos anos, por aí, né? 67. Então, é diferente de 77, de 78. Você sabe quando a gente é novinho, a criança de 1 ano é completamente diferente da criança de 2 anos. Eu sei. Então, a gente vai chegando numa idade... Eu senti que eu estava idosa quando eu fiz 75 anos. Sim. Aí as coisas já começaram a ficar diferentes. Então, tem essa coisa também. E aí, com isso, também a gente começa a respeitar mais as pessoas idosas, a gente começa mais a se ver. Tudo é um aprendizado. Então, a gente tem que se cuidar mesmo para aprender nessa vida as coisas, sabe? Vamos ouvir aqui, homem. Tá, então vou fechar o círculo, então. Mas Isso. é bom, porque de cada pessoa, cada uma de vocês me trouxe uma verdade sobre o processo do envelhecimento, né? Eu tenho, sim, até pela minha própria formação, né, que eu sou enfermeira, aposentada e que trabalhou durante a vida profissional com o processo do envelhecimento, tanto na extensão quanto na pesquisa, como no ensino. Então, eu sempre vi o envelhecimento como o processo do outro. Só que agora eu estou aposentada, né, e estou vivendo o processo no meu corpo, na minha cabeça, né? Então, tudo que foi falado é verdade, tá? Agora, acho que uma coisa que foi diferente comigo é que eu comecei o processo de aposentadoria de forma gradativa.
certo? E quando eu me aposentei, eu já tinha um propósito, né? Que foi eu aprender dança japonesa. Né? Olha que legal. E aí eu entrei para um grupo que estava formando e a gente consolidou junto com as outras pessoas do grupo um grupo realmente ativo que viaja, que apresenta, que tem o seu site, que tem o seu Face, enfim, ele divulga a cultura japonesa. Então, isso foi a minha salvação. Tá? Então, eu acho assim, o que a gente pode falar sobre a questão, tema que a Maria Irene colocou, né? Que o relacionamento interpessoal, o relacionamento social, a gente não pode ficar dentro de casa trancada, não. Por mais que eu também, alguém falou aqui do seu espaço, eu quero ter o meu espaço, eu preciso desse meu espaço em que eu fecho tudo e fico eu comigo mesmo. Mas eu também tenho que ter outros vínculos. E não pode ser apenas um vínculo. Isso eu aprendi num grupo que eu participava. Porque quando você participa de um único vínculo, se esse vínculo se rompe, você se sente perdida. Então, você tem que ter o grupo da igreja, o grupo da dança, o grupo dos encontros de final de semana. E tudo isso a vida tem me proporcionado, né? E eu acho que é por isso, nesse caminhar, que a gente vai ter um envelhecimento saudável. Né? Um envelhecimento saudável, e como diz a Organização Mundial da Saúde, o envelhecimento ativo. Ativo, que é o termo que eles utilizam. Tá? Então, a família, né? Normalmente existem múltiplas idades, né? E as relações intergeracionais, elas podem contribuir muito para uma maior unidade nessa multiplicidade de idades. Então, nessas relações, tem um ponto fundamental, que é a afetividade. Eu sei que todas vocês não sofrem de falta de afetividade, felizmente. Todos nós aqui, né? Porque o grau de afetividade, ele consolida as relações, promovendo mais saúde nessa unidade familiar, né? Assim como as relações intergeracionais, com o jovem de projeto, com o vizinho, com os netos, enfim, vão também criar uma situação melhor, né? Então, por exemplo, na área da gerontologia, envelhecer é visto como um evento progressivo, multifatorial, e a velhice como experiência potencialmente bem-sucedida, mais heterogênea, e vivenciada com menos ou mais qualidade de vida. Tem gente que tem muitos problemas de saúde, tem gente que nem tantos, né? Mas é preciso que a gente considere que o envelhecimento ativo é a otimização das oportunidades de saúde, né? Participação, segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Acho que a Kiyomi deixou isso bem claro. E eu gosto de dizer o seguinte, né? Que a felicidade ela está potencialmente em todos nós. Entretanto, muitas vezes nós valorizamos as perdas no lugar de colocar em evidência o que há de bom conosco. Não é verdade? E aí eu vi uma reportagem de uma senhora que se chama Beatriz Espinosa, e ela disse que estava caminhando com o marido em 1991, ela tinha 73 anos, ou quase 74, como ela mesma falou, né? E ela ouviu uma voz linda cantando, lá no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, no Rio. E aí ela chamou o marido e falou, vamos lá, né? E ela fala assim, a minha paixão foi instantânea, e eu me tornei uma frequentadora assídua desses encontros musicais. Já cheguei a frequentar todos os dias, e atualmente deixo de vir 1 ou 2 vezes por semana no máximo. Aí ela diz assim, a gente vai ficando com idade, o marido morre, e a maior parte das pessoas começa a sentir solidão. Eu não. Eu venho para cá, converso, me distraio, canto e faço amizade. É isso, né? Na verdade, a gente tem que pensar em possibilidades, né? Eu não consigo andar, eu não posso etiquetar, mas você pode
chamar as pessoas para... Não agora, mas a gente vai poder voltar a fazer isso. Né? Encontrar as pessoas, eu fiz um bolinho aqui, vem aqui tomar um café comigo. Olha que delícia. Nós vamos fazer isso ano que vem, hein? E aí, a Delabella, ela diz assim, que a convivência com... Eu me sinto honrada, assim, também sou idosa, não era lá quando eu trabalhei com os idosos, mas agora eu valorizo muito mais aquele trabalho, né? Estando do outro lado. Ela diz assim, a convivência com o idoso promove um aprendizado relacionado à tolerância e à certeza de que a vida é uma experiência infinita de conquistas, aprendizagens e superações constantes de obstáculos e desafios. Com isso, se aprende a respeitar as diferenças, minimizando a distância entre gerações, compartilhando experiências e ampliando o universo. Eu quero falar para vocês uma coisa que eu percebo no nosso grupo. Todo mundo aqui tem uma fala muito firme. Tem gente que vai envelhecendo e vai se calando, vai falando baixinho, né? Vai ficando com a voz tremida. Nós não podemos ficar assim, a gente tem que procurar alguma coisa. Cantar é bom, cantar é ótimo. Vamos cantar, vamos procurar aí. O ano que vem nós vamos cantar também, aguarde. Então, eu percebo que nesse grupo aqui, todo mundo tem uma postura de dignidade diante da vida. Né? Isso é muito importante, essa seriedade, falar, não, eu quero ser feliz, e eu serei, eu estou sendo. Né? Como a Kiyomi, como ela, nem todo mundo se aposenta desse jeito, né, Kiyomi? Eu vou ter uma dificuldade de me aposentar, porque, por incrível que pareça, esse tempo que a gente precisou ficar longe da universidade, eu não conseguia pensar, não conseguia ler. Começava a ler, viajava. Quando eu voltei a ir para a universidade, parece que a minha cabeça ficou maravilhosa. Eu sentei, escrevi um projeto em um dia, né? Como a gente precisa desse espaço. Então, tem mesmo, é muito importante essa preparação, porque senão eu acho que a pessoa enlouquece, né? Mas tem uma coisa importante da gente lembrar, que são as memórias e a sensibilidade. Porque as memórias, aliás, foi baseado nela, né, que a gente pensou a nossa oficina, né? As memórias podem oportunizar novas experiências por meio da experiência estética e do afeto, articulados à sensibilidade. E aí a Meira e a Piloto, elas falam assim, os afetos agem no discurso sob formas também não verbais, por meio de gestos, sonoridade, virtualidade, imagens, enfim, múltiplas expressões e conexões por movimentos que dão plasticidade, dramaticidade e musicalidades ao que é produzido na relação consigo mesmo e com o outro. Né? Então, por exemplo, a gente já teve a oportunidade de ver os objetos afetivos de vocês todos, né? De todas vocês. Nós fizemos uma viagem pela casa da Lia, né? Pelas flores da Klein, pelas plantas da Kiyomi, que deixa a gente até sem graça, falar, nossa, o dia que eu tiver um jardim desse, né? Pelos terrários da Ângela, pelos pratos da Roseli, e outras tantas coisas, histórias, as fotos, né? Quanto isso é ganho para nós? Se traduz em ganho. Porque, de repente, eu vou estar conversando com alguém que está triste, pensando, nossa, mas eu tenho uma amiga que ela faz terrários, ela se diverte. Eu tenho uma outra amiga que ela tem prazer pelas flores. Ela é isso, né? Tudo isso que a gente troca aqui, a gente põe em prática na sequência, né? E eu estava lendo, tem uma senhora que ela tem 102 anos, o nome dela é Trude Smith. E ela disse que sempre gostou de pintar, mas o pai achava que era uma bobagem ela ser artista, que não tinha nada a ver.
Aí ela casou e o marido dela era muito crítico. Quando ela pintava alguma coisa, ele fazia 1000 críticas. Eu falei, deixa aqui. Aos 85 anos, ela ficou viúva. Ela falou, bom, agora dá licença, que é a minha vez. Então, ela disse que foi uma mistura de solidão e liberdade recém-descoberta que deu a ela coragem para perseguir a sua paixão depois que ela ficou viúva, né? E ela faz exposições aos 102 anos. Ela diz uma coisa que é muito legal, ela fala assim, sempre que me vem uma ideia de fazer algo, a minha resposta é sim, né? Então é isso, vocês todas fazem essas coisas todas. A Roseli, um amigo me ligou, tal, falou para eu ir para Indaiatuba com ele, arrumei minha mala e fui, né? A outra, não vou para a praia, vai você, tchau. É isso, essa liberdade de escolha, e isso, gente, olha, eu vou falar. Eu acho que quando a gente envelhece, não sei se vocês pensam assim, eu vou perguntar até para vocês, mas parece que a gente lembra das coisas que os nossos pais nos falavam quando a gente era mais jovem. Sobre o tempo, sobre as coisas que a vida se incumbe de fazer, né? Sobre a paciência. E eu tenho pensado muito nisso. Eu olho para as coisas e falo, meu Deus, como é bom envelhecer! Que legal, eu tenho clareza de tudo que vai acontecer com essa pessoa. Falo, vem cá, você já parou para pensar nisso, aquilo outro? Pessoa... Ué, mas como você sabe? É o tempo, né? Santo Agostinho tanto fez para falar do tempo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu vou falar, então. Eu estou fazendo, né, um curso, até a minha filha que está fazendo, né, mentoria sistêmica artística. Inclusive, ela que inventou, porque é sempre familiar, essas coisas assim. Então, ela está fazendo a mentoria sistêmica artística. Então, ela me convidou, né, me deu uma bolsa, eu estou lá junto com o pessoal, todo pessoal novinho, gente que faz mais belas artes, que já está formado e tal, tudo gente nova. E eu lá, no meio deles. Aí eu fico vendo os processos deles, né? A coisa da criação. Tem uns que não conseguem, papapá, e vai. Aí eu fico só escutando, gente, eu já passei por todos esses processos, eu já sei até o que eles vão falar. É tão interessante, mas eu sempre estou aprendendo alguma coisa. Sempre tem alguma coisa naquele fio ali de fala que encaixa comigo. Mas é impressionante, né? Eu vou lá no passado, vejo e trago para cá agora, né? Então, essa humildade de você estar no meio dos jovens, enfim, revendo filmes, relendo livros, tudo isso engrandece, porque vai ativando mais e mais a nossa criação. Não, essa questão do tempo, eu acho que assim, a gente está vivendo cada dia. Eu não fico pensando no tempo, não fico pensando assim, mas hoje eu levanto, organizo uma agenda. Não, eu levanto, eu olho, aí eu falo, bom, hoje eu vou fazer isso. Hoje eu não vou fazer nada, vou deitar na minha rede, pegar meu gatinho, ficar ali lendo, ou não fazendo nada. Rever filmes, nossa, estou adorando, estou revendo vários, assim. O tempo, gente, o que é o tempo? A gente não pode pensar só no cronológico, né? Aí eu fico brincando dos meus amigos, assim, meu tempo é quântico. Eu tenho uma outra concepção de tempo, porque depois que eu parei naquela rotina de entrar no escritório, ficar o dia inteiro trancado naquilo, sabe? Hoje não, hoje o meu tempo é outra coisa. Então, a gente precisa relativizar, porque a gente vive muito em cima dessa coisa do tempo da fábrica, né? Isso é perverso, mas a gente só vai tomar consciência disso quando a gente se afastar. Sabe? Aí você se afastando, você vai olhar, bom, eu vou caminhar, eu caminho todos os dias. Mas não me peça para ter um horário. Das 7 às 9 eu vou caminhar. Não, eu vou caminhar a hora que der. Uma hora é às 10, outra hora é às 9, outra hora é às 14, enfim.
Então, acho que essa questão, ela é assim, nós temos que tomar as rédeas do nosso tempo, É entendeu? isso aí. É isso mesmo. A Roseli falou uma coisa aí que eu estou tentando fazer, que é tomar rédea do nosso tempo. Porque filha de italiano, desde pequenininha, é acostumada, a mãe fica, o que você está fazendo? Vai fazer tal coisa. Levanta, é tarde, já é muito, não é para dormir até não sei que horas. Então, desde pequenininha, a gente fica com uma consciência tão ligada aos deveres da casa, de ter que fazer, e que esse sentimento a gente carrega para a vida. E agora o médico diz assim para mim, por favor, na hora que eu sair do hospital, a senhora respeite o cansaço, o seu cansaço. E até que eu tive esse episódio, esse evento, eu não respeitava o meu cansaço. Eu ficava fazendo tudo o que tinha que fazer para depois eu ir tomar meu banho, para depois eu sentar para ver um jornal na televisão, ou ver um filme, qualquer coisa. Não, filme durante o dia eu também não vejo, porque isso aí já coisa a consciência da gente. Agora não é hora. Agora não é hora. Então, a Roseli falou que a questão de se pensar no tempo é perverso, e é mesmo. No meu caso, eu acho que ele é perverso. Mas a gente tem que se acostumar. Eu gostei de ver ela dizer, eu sento na rede, pego meu gatinho, fico lendo. Que delícia, Roseli. Gostaria de fazer a mesma coisa que você. Primeiro, aqui em casa não cabe uma rede, mas, em todo caso, a gente pode achar um canto. Mas gatinho também eu não tenho. Mas o diabo é a consciência de ter que fazer. Agora mesmo, eu estou me cobrando que a moça veio, lavou a roupa e eu estou com os varais cheios de roupa para recolher, dobrar, para passar, né? Eu olho naquilo lá e falo, meu Deus, o que é isso? Faz 2 dias que elas secaram, eu ainda não fiz isso. O que é isso, Clem? Ô, Clem, é outra coisa que eu mudei, Clem. Vou te dar um conselho. A roupa agora eu só passo quando eu vou usar. Esse negócio de juntar a roupa e depois, vou ficar o dia inteiro passando essa roupa agora. Não, eu deixo dobrada. Não. Só passo quando eu vou usar. Eu não passo. Eu não passo roupa nenhuma. Não, eu não passo. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho quem passe e passe bem. Não, mas eu estou dizendo que recolher do varal, essa é tarefa minha. E eu estou lá 3 dias. A roupa foi estendida segunda-feira, hoje é quarta. Então, ela está super seca, ela está esturricada. Então, eu tenho que fazer isso, mas então já me propus fazer agora, logo depois das 6 horas, eu vou fazer. Então, é mesmo essa questão do tempo é perversa. E outra coisa, viu, gente, que eu estou me cobrando, que a Marielene falou que não foi capaz de fazer, era pegar um livro e ter. Eu não estou conseguindo pegar livro. Eu estou com um monte de livros para ler, ganhei livros para ler, não estou sendo capaz de ler. O que é isso? Não sei, gente. Hoje o próprio isolamento, Clem, assim, o fato de você estar sempre restrita, né? Parece que não tem um horizonte, por mais que você saia na janela e olhe os horizontes, né? Não, e a gente, para coisa, não tem nenhuma varandinha, né? Que eu pudesse sentar na varandinha e ficar olhando as nuvens, que é uma coisa que eu gosto. Agora, ficar na janela, assim, cansa o cotovelo. Faz uma almofadinha. Põe uma almofadinha. Mas a Kiyomi, eu acho que de todas nós, a Kiyomi e a Lia estão mais enquadradinhas nessa arte de viver simplesmente e, como é que fala, concretizando o que o Quintana falou, que é a arte de conviver, né? Elas estão fazendo, porque pertencem a vários grupos. Mas na medida que eu participo deste grupo,
memória, fotografia e memória. E no terceira idade, eu vivo mais. E depois eu fico pensando vários dias naquilo do que nós conversamos, então eu tenho alguma coisa que me alimenta. Mas no mais, gente, no mais eu preciso... Agora, então, eu fico pensando no amanhã em termos do que aconteceu comigo, sabe? Eu tô meio chateada, meio para baixo. Eu preciso, como é que fala? Preciso rezar mais, para que Deus me Mas vai dê melhorar. a sabedoria e a coisa de entender bem a fase que eu estou vivendo, não é? E, Clem, tem Mas é uma isso. coisa assim, ó, que eu quero que você sempre lembre. Nós estamos aqui. Graças Qualquer a hora Deus. do dia ou da noite, que você precisar. Conte Pois comigo. é. Graças a Deus. Graças a Então, Deus. nem que seja para ligar e falar, nossa, mas a fulana me aprontou uma, não faz mal, a gente ouve e troca uma ideia. Não dá nem para aprontar uma, porque a gente não conversa com ninguém. Guilherme ou Ângela, vocês gostariam de falar alguma coisa sobre essa questão do tempo? Pode falar. Tá. Gente, quanta coisa para a gente refletir, né? Todas as falas aqui nos levam à reflexão. E eu estou pensando em duas palavras aqui, a questão de nem palavra, a questão de conceito, que é o conceito tempo e o conceito desapego, né? Então, eu acho que assim, com o processo do envelhecimento, a gente tem mais tempo. Mas será que a gente aproveita bem esse tempo? Ou a gente fica apegado ainda àquela rotina de mãe, de ex-docente e tal, né? Quando a Clem fala sobre a roupa do varal, eu me vi exatamente isso, porque eu acordo de manhã e falo, hoje eu vou fazer isso. Enquanto eu não der conta daquilo, eu não fico sossegado. Gente, para quê? Certo? Agora, meu marido, esses dias, ele falou assim, olha, que tal a gente ir pescar? Eu falei, mas pescar? Né? A gente vai lá, fica 2 horas no rio, descansa um pouco, areja a cabeça e vem embora. Eu falei, mas eu ficar 2 horas numa canoa, no meio da represa, aí é perda de tempo. Eu falei, gente, eu tenho que voltar, né? Então, acho que é para a gente pensar mesmo. É para a gente pensar, tá? Fala, Ângela. É bem interessante essa parte do tempo. Nos últimos 15 anos, eu trabalhei na divisão de gestão de saúde ocupacional, com os servidores. E eu trabalhei muito nessa parte de readaptação, readequação e processo de aposentadoria. Então, eu também fui trabalhando esse trabalho que eu fazia com eles, né, sobre que hoje eu estou trabalhando, é um dia a menos para os meus 7.266 dias que eu ainda tenho para trabalho. Então, a gente sempre trabalhava assim, sabe? Mostrando para eles que, quando concluía o ano de 2019, aí a gente se abraçava e falava, pronto, mais um ano. Então, né, tanto é que quando fui fazer a minha somatória, tudo que eu iria sair, todo mundo deu risada, que falou assim, gente do céu, ela é a primeira que só dá risada, que fala, que delícia! Quando chegou janeiro de 2017, aí eu sabia que em março de 2018, que em março eu iria concluir, né? Aí eu tinha ainda 20 dias de umas férias, aí tirei, tá. Quando chegou o último dia, vocês não têm noção. Eu cheguei para trabalhar de manhã, eu já cheguei cantando com o bolo na mão, porque era meu último dia de trabalho. Aí as meninas, poxa, a gente estava pensando em fazer uma despedida para você. Eu falei, mas eu que estou dando para vocês, tá? Falei, porque esse é meu carinho, porque eu encerrei meu ciclo, o meu capítulo fechou aqui. Aí Ângela, tá. Você fez festa e eu chorei todo o tempo.
Eu chorei todo o tempo porque eu não queria, não queria me aposentar. A diferença é essa, porque eu trabalhava isso, então eu também fui me preparando psicologicamente. Aí, não, mas, né, quando isso tudo aconteceu numa quinta, aí na sexta, quando eu cheguei na minha casa, a primeira doidura que eu fiz foi pegar o meu relógio despertador, tá? Porque eu acordava às 5 horas, porque eu entrava às 7. Eu sou muito lenta de manhã, né? Então, eu acordava às 5 horas para ir para o banheiro, para tomar banho, para se arrumar, para estar saindo de casa às 6h30 para bater o ponto 5 para 7, né? Como sempre a gente faz, né? Então, eu peguei, aí eu acordei, fiz um café, e aí eu fui para a janela, Clem, tá? Eu fui tomar o meu café na janela, né? E aí eu comecei a pensar, vendo, porque onde eu moro aqui, eu moro próximo da Rua Brasil, então é fluxo de ônibus, sobem 6 ônibus aqui, né? Que está vindo dos bairros. Aí, então, os ônibus subindo, eu ali tomando meu café e vendo. Falei, nossa, gente, que interessante, né? A minha parte acabou. Eu fechei, agora eu vou abrir o meu outro capítulo. Aí, esse outro capítulo, eu trabalhava assim comigo. Agora é o meu miolo que eu quero cuidar, tá? Que a minha casca tá um pouco bagacenta. Só que o meu miolo tá muito difícil. Por quê? Todas nós sabemos que quando a gente trabalha, nós temos algumas dores, algumas dificuldades. E sempre a gente vai... Os meus exames de rotinas anuais eram geralmente no meu período de férias. Tá? E eu tenho certeza que com vocês também foi alguns anos assim, né? Porque a gente não pegava férias para descansar. A gente pegava férias para fazer os exames de rotina e dar aquela boa arrumada nos armários de casa. É tudo, não é? Então, agora, né? Aí eu falei, pronto, então deixa... Aí eu falei, aí os meninos falavam assim, o que você vai fazer? Eu estou no sabático. Não quero conversa, não quero nada, sabe? Aí os meninos, gente, ela tá doente, não é possível, porque não é desse jeito. Não, dá licença, sabe? Então, eu fiquei assim, 1 ano no sabático. Eu fiquei no ócio totalmente, tá? A única coisa que eu fiz de importante nesse ano, eu fui para um show do Andrea Bocelli em São Paulo, que era o que eu queria, tá? Então, eu falei, alguém me leva no show ou eu vou ter que ir sozinha? Pronto, aí, não, você não vai sozinha. Tá bom, então eu vou no show. Só isso, sabe? Aí, depois que eu comecei a, como diz o outro, a repensar, né? Então, vamos começar a... o que você vai fazer, né? Então, eu vejo assim, que quando a gente começa... quando a Kiomi fala dos grupos, eu sou muito feliz, porque até hoje eu já saí do grupo da secretaria 2 vezes e fui convidada para voltar. Por quê? Isso que eu achei o mais interessante. Por quê? Ângela, eu estou com dificuldade nesse estudo de caso. Eu estou te mandando aqui no grupo, você dá uma olhadinha. Aí eu falo, mas eu estou de férias. Não, aí é que é gostoso. Tá? Porque isso é valorização da gente, não é? Então, mas aí eu também dou apoio, tá? Aí eu tenho um outro grupo, que é um grupo só de meninas, né? De senhoras mesmo, tudo na faixa de 60 até 85, onde o nosso sonho é montar um condomínio de idosos, umas casinhas de idosos, tá? Esse é um sonho que a gente tem. A gente fala que a gente ainda vai fazer, né? Ali nós temos uma arquiteta, nós temos uma advogada,
sabe? Nós temos uma dentista, então temos psicólogos. De obra. Então, aí a gente está estudando para isso, sabe? Porque nós temos uma amiga nossa que ela tem um sítio aqui no Patrimônio Selva, aonde já é de herança que ela ficou para ela, e ela fala que esse vai ser o sonho dela. Vai ser construir, né, algumas casinhas, tá? Para idosos. Aí quem tiver companheiro vai ficar com companheiro, quem for sozinha vai ficar só, né? Enfim, sabe? Né? E aí a gente vai fazer uma cozinha coletiva e de preferência vai ter que ter horta, assim, né? Porque a gente adora ficar mexendo nas coisas, e de preferência a gente, como que a Cecília falou outro dia, a gente não pode esquecer que tem que ter uma estrada muito boa por causa do SAMU para ir buscar a gente. Sabe? Então... A Lia pediu a palavra. Fala, Lia. Tá. Lia. Não, tudo que fala tem muito mais coisas para se colocar. Aí uma coisa assim, né? A pessoa aposenta e muda completamente. Isso é problemático, tanto para a pessoa quanto para os que estão ao redor. A gente tem que ir mudando devagar. Por exemplo, eu adoro Mozart, Liszt, mas eu adoro um rock pesado também, né? Dependendo da situação, ó, eu tenho que ter aquele meu rock ali, lá assim. Tá. Aí outra coisa, a negócio da meditação. Como que é importante a meditação? A gente medita, sabe? Não é, mas eu não sei como é que medita. É ficar quieto. É ficar quieto com você, sabe? Não importa que você está respirando, está com a boca fechada, o olho aberto, o olho fechado. Dá um momento para você ficar quieta. E outra coisa, ouviu, Clei? É saber dizer não. A gente tem saber o quê? A gente tem que aprender a dizer não para as coisas. Não, hoje não. Amanhã tá bom, mas hoje não. Você outro dia falou que 2 horas você tem uma diarista em casa, depois daquilo ela some. Amanhã eu sou dona de casa. Depois eu vou adotar isso aí. Mas claro. Aí você tem mais tempo para as coisas. E por que não vê filme de dia também? Que aí a consciência não fica atormentando, porque 2 horas eu já fiz tudo que ela deveria fazer, né? E aí, depois, então, eu posso me ocupar de outras coisas. E, Clem, uma outra dica que eu vou te dar, tá, Clem? Acorda de manhã, já começa a fazer sua meditação e lembrando que hoje é o seu melhor dia aqui. Tá? Esse é o mais gostoso. Porque quando nós estávamos na ativa, como está a Maria Irene, a Maria Irene, eu tenho certeza que tem dias que o marido dela cutuca ela e fala assim, o despertador já tocou, já tem 20 minutos. Não é? Aí ela fala assim, mas eu queria tanto poder ficar mais um pouquinho para repensar, porque a gente sabe que quando a gente está muito cansada, está muito preocupada, quando a gente deita e que a gente começa a fazer as nossas esticadas, a nossa cabeça vai a 1000 por hora, né? Porque aí a gente começa a pensar, sabe? Né? Então, não fique chateada que a tua roupa está no varal, porque ela vai permanecer no varal, tá? Então, não vai mais, não. Eu vou dobrar. Tá? A sua pia, tá? A sua pia é uma terapia. Tá? Mas ela... Viu, Ângela? Ela me atormenta eu olhar ela lá e... Ela fica assim, né? Dando tchauzinho. Oi, olha eu aqui. Não, tem que dobrar. Tá? Mas é bem isso, Clem, tá? Vamos viver bem agora, tá? Então, é aquilo que eu falo, a nossa turminha, sabe, tá todos muito bem de saúde. A gente tem dor? Lógico que a gente tem dor, tá? Então, mas vamos sorrir mais, né? E brincar mais, sabe? Porque hoje vamos nos permitir ser felizes. Tá? Permitir ser feliz, isso aí. Não é? Mas eu, Ângela, eu preciso de convivência.
Sim. Eu preciso de convivência. Eu sou uma pessoa que gosta de conviver com outras pessoas. Eu acho assim. Não tenho. Acho que já falou tudo que eu tinha pensado. Acho que está bem completo, está bem redondinho. Tá. Eu me solidarizo com todas vocês, né? Eu, às vezes, deixo de falar, mas eu estou pensando, estou refletindo, estou aprendendo, né? E isso, com certeza, vai fazer o meu dia de amanhã diferente do dia de hoje. Eu vou sair diferente daqui, desse nosso encontro. Obrigada. Nós já não somos mais as mesmas da hora que nós entramos aqui. E quando a gente entrou. Isso que eu vou falar para vocês foi uma conversa que eu tive com o Dr. Marcos Cabreira, quando eu estava preparando esse material, e ele me falou algumas coisas, então eu vou lembrar aqui para a gente... Voltando à questão da família. O indivíduo idoso precisa manter a sua identidade no ambiente familiar, se livrando do estereótipo de vô e vó que usa chinelo o dia todo, que vive sentado à espera da vida acabar. Infelizmente, ainda se usa muito, eu fico tão brava quando eu vejo isso, o estereótipo do idoso, de bengalinha, nas vagas de estacionamento, né, na sinalização. Agora eles não põem só o idoso, põem a idosa também, de bengala assim, curvadinho. Né? A gente não é assim, não, a gente está aqui firme. Né? Vamos cultivar o desejo de sermos idosos com projetos para o futuro. Cidadãos contemporâneos, que nós temos um banco de dados repleto de, eu imagino. Olha, eu acho que nós vamos ter que fazer muitos encontros, viu, Clem? Porque vocês, como assistentes sociais, aqui homem como enfermeira, quantas histórias vocês não têm para contar? E vocês podem estimular outras pessoas. E aí, aquela artista, a Trude Smith, ela diz o seguinte, talvez isso que ela fala nos inspire. Seja uma erva daninha, pois só assim você poderá pertencer a qualquer parte ou lugar e fazer o que quiser, quando quiser, sem temer a reprovação de ninguém. Para encerrar essa conversa, eu vou ler para vocês uma poesia do Olavo Bilac, que se chama As Belas Árvores. E ele diz assim... Fala, repete. As belas... As Belas Árvores. As Belas Árvores. A gente recitava isso quando estava no primário. Então, ele diz assim, olha estas velhas árvores, mais belas do que as árvores mais moças. Mais amigas, tanto mais belas quanto as mais antigas, vencedoras da idade das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas, vivem livres de fomes e fadigas, e em seus galhos abrigam-se as cantigas e a alegria das aves tagarelas. Não choremos jamais a mocidade, envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. Na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Olha que lindo isso. Muito lindo. Sejamos árvores velhas. É um convite. Vamos embora? Então, para encerrar, eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês e eu vou divulgar muito esse programa, porque eu quero que muitas pessoas ouçam o que vocês falaram, que são coisas importantíssimas que a gente não pode não parar para pensar que nós precisamos ter objetivos sempre. Se o seu objetivo é gente, vamos lá ver gente. Não vai ser hoje, mas vai ser o próximo. Nós vamos ver gente. E nós vamos ser mais gente à medida que a gente puder se doar, abraçar, sentir o perfume. Claro. É uma delícia, Clem. Você abraça e fala, nossa, como você está cheirosa. Que bom, né? Então, vamos, olha, o mundo que nos aguarde, porque nós estamos chegando.